gente aqui trabalha para a mesma causa. A Adriana, junto com o Wagner da Fraternidade, vão estar aí fora, gente. Se vocês puderem apadrinhar hoje mesmo, sabe? Porque a gente vê na carta de Paulo que o amor é paciente, mas ele não é omisso, porque a dor tem pressa. Vamos falar agora de uma particularidade da Gênese que me chamou muita atenção. Obviamente, a Gênese é um livro, como toda a codificação, de extrema riqueza e que exigiria para todos nós, para cada capítulo, um congresso inteiro, de uma semana, para a gente analisar detidamente tudo que a gente vê nessa Gênese, em toda essa obra. Só a leitura inicial que a nossa irmã fez aqui, a gente percebe a riqueza dos detalhes, as minúcias que são apresentadas de informações muito ricas. Mas aí eu, como psicólogo, resolvi fazer uma análise psicológica de um dos capítulos, que são as predições. E queria pedir para vocês muita caridade, porque eu vou falar um pouco sobre o ambiente político do Brasil. Porque nós precisamos entender que é muito natural que Deus criou um mundo extremamente diverso. E sabe que o mais bonito é isso, né? A beleza de um jardim está na diversidade de suas flores. Esta é uma frase de um manifestante espiritual chamado Bahá'u'lláh, que fundou a fé Bahá'í. E é exatamente isso que eu estou vendo aqui nesse auditório. Por que esse país foi escolhido para ser a pátria do Evangelho? Imagine vocês que eu estivesse agora num auditório em Xangai fazendo uma palestra. Dificilmente eu encontraria pessoas que ninguém se parece com ninguém aqui. Ó. Ninguém se... Olha aí ao redor, olha ao redor. Olha, dá uma olhadinha, olha aí. Ninguém se parece com ninguém, tudo estranho aqui uns aos outros. Você imagina uma palestra dessa em Xangai. Você imagina perder um filho numa praia em Pequim. Pequim não tem praia, é em Xangai mesmo, né? Isso é uma brincadeira, obviamente, é para dar conta de que era preciso criar um lugar no mundo em que toda a diversidade fosse criada como um laboratório. Esse laboratório tem como objetivo preparar o mundo para um encontro sem retrocesso das diferenças. Nós estamos construindo um planeta em que não há como negar que vamos viver com todas as pessoas e todas as diferenças. E isso representará para nós um grande desafio de conviver com o outro e olhar para além da cor da pele, para além da etnia, para além da cultura, para além de sua classe social, de sua região, de seu sotaque, de sua língua, de sua expressão de fé, e encontrar um irmão. Isso é muito fácil de ser dito, é bem verdade. É muito fácil de ser percebido do ponto de vista intelectual. Mas acredite, a razão, ela nos levou até onde ela podia. Agora, somente o coração pode nos levar mais longe. No início do século passado, no meio do século passado, se começou a discutir por que a educação não conseguia avançar tanto quanto poderia diante de tudo que a humanidade já produziu. E começou-se então um movimento na Unesco, capitaneado por um francês chamado Jacques Delors, que tinha como objetivo saber o que seria um ser humano plenamente educado. Que características seriam essas? Aí é engraçado porque quando a gente vai ler a obra espírita, a gente fica sempre pensando que eles fizeram André, me ajuda aí, quando a gente fala de um filme antes do final do filme, a gente chama de quê? De um spoiler, né? A codificação fez um spoiler de tudo que a ciência tem para produzir. Ela meio que antecipou essas questões todinhas. E a gente, quando vê aqui na Gênesis, são chegados os tempos em que eles definem que a gente entende muito bem fisicamente como é a transformação dos elementos que compõem, mas moralmente pela depuração dos espíritos que povoam, né? Essa depuração exigiria então um processo de movimento de moralização e deixando bem claro que esse movimento não causará cataclismas, mas a luta de ideias. Estão percebendo? Não é um tsunami, nem um furacão, mas é a luta de embate de ideias. O que é plenamente compreensível, o que não é entendido por nós é por que não fazê-lo com respeito ao outro e à diferença. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quando Jacques Delors se juntou um conjunto de especialistas ao redor do mundo para pensar sobre isso, criaram os chamados 4 pilares da educação. Quem aqui é professor, por favor, levante a mão. Exato. Espíritos endividadíssimos. Parabéns, porque somente quem tem compromisso com Jesus aceita o convite de ser educador no Brasil. É 3 encarnações numa só.
Parabéns. É sério. É 3 em 1. Nós sabemos, como professores, que quando a gente vai estudar os 4 pilares da educação, muito pontualmente, claramente, eles definem 2 pilares, 4 pilares divididos em 2 ambientes muito claros para nós, que lembram muito a ideia apresentada na Gênesis e na codificação mesmo no Livro dos Espíritos. A asa intelectual e a asa moral, sem a qual um pássaro não consegue se voo no seu processo evolutivo no céu. Assim, os 2 primeiros pilares seriam a capacidade de aprender a conhecer e a capacidade de aprender a fazer. Nós somos ótimos nisso. Capacidade de conhecer, por exemplo, a tabela periódica. E através de todos os elementos da tabela, manipulando esses elementos, nós podemos construir medicamentos, nós podemos construir tantas coisas. Nós podemos, por exemplo, simular o sabor de uma fruta. Vocês já tomaram suco de laranja original da fruta Tang? A gente compra um saquinho de tinta e que simula a cor e o sabor e o cheiro de uma coisa. A gente manipulando a tabela periódica. A gente manipulando, por exemplo, as leis da geometria, a gente consegue fazer um auditório deste tamanho, com um pé direito desta altura, sem nenhuma coluna de sustentação no meio. Porque nós acreditamos, com a graça de Deus, que os engenheiros que projetaram este auditório sabem muito bem cosseno e cotangente e ao mesmo tempo resistência dos materiais e calcularam a coluna e as vigas que aqui estão na crença infinita de que elas não desabarão sobre nós. Nós estamos aqui sendo assistidos por uma multidão com certeza maior do que a que está aqui fisicamente presente. Eu lembro que quando eu comecei a ser espírita, eu ouvia uma senhora que chegava no centro espírita e fazia: meus irmãos, na prece, meus irmãos encarnados e desencarnados. Ela sempre começava assim, né? E hoje a gente pensa, e internautas? Porque tem 3 grupos. Os desencarnados, né? E tem os que estão aqui ainda desencarnados, aqueles que dormem e dizem que estão vendo a palestra do outro lado, né? A gente tem esse pessoal que tem essas desculpas interessantes. A gente está aqui, por exemplo, usando tecnologias, uma caixa de som desse tamanho, que vocês estão vendo aí ao redor, com um som tão limpo. Significa dizer que aprender a conhecer e a aprender a fazer, a gente é bom demais nisso. Nossa habilidade. Construímos a ciência, construímos a internet, a tecnologia, os smartphones. Os outros 2 pilares representam, então, o desenvolvimento moral da humanidade, na perspectiva da ciência, e vão de encontro ao que o Espiritismo propõe. Seria a arte de aprender a conviver com e a arte de aprender a se conhecer e ser pessoa. É quando a gente chega nesses 2 elementos que a gente sente que aqui a gente ainda está patinando. Porque se a gente for lá para o livro do Velho Testamento e perceber o nível de conflito que havia entre os povos daquela região e ainda hoje existem, percebemos que nós avançamos a tecnologia, nós aumentamos o nível de institucionalização da sociedade, criamos organismos internacionais como o ONU, Unesco, criamos sistemas, enfim, mas o que Emmanuel nos chama, e que também se coloca muito na obra da codificação e no Livro dos Espíritos, quando vai definir sobre mundos e a categoria dos mundos, é que nós estamos numa pseudo-civilização. É meio cômodo isso, né? Pseudo-civilização. Como assim? Depois de tudo que a gente construiu, ainda estamos numa pseudo. A gente sente que, obviamente, em retrospecto da história humana, nós avançamos. E Kardec pergunta, e ele nem estava aqui nesse ambiente de outubro, né? Por que quando a gente olha a sociedade humana, a sensação que nós temos é de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recua? É uma observação interessante, porque nem smartphone Kardec tinha. Imagina. Ele percebia que materialmente havia avanços muito facilmente registrados, mas moralmente parecia que havia recuos. E os espíritos chamam a ele a atenção sobre um panorama histórico da sociedade. Se você analisar num retrospecto maior, você verá que há avanço, embora haja momentos em que o mal chega ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem das reformas. Obviamente que essa frase
no ambiente político que nós nos encontramos agora tão contaminado, faz com que sempre alguém ache que o meu grupo representa o bem e o outro o mal. E aí a gente cai num simples raciocínio maniqueísta. O maniqueísmo é uma escola filosófica que tende a dividir o mundo de forma muito classicamente entre bons e maus. Quem é bom? Eu. E quem pensa como eu. Né? Quem é ruim? O outro, que diferente de mim, pensa. A nossa infância inteira foi reforçada esse ambiente maniqueísta. He-Man contra Esqueleto. Thundercats contra Munra. Piu-Piu contra Frajola. Os Smurfs contra Gargamel. E o gato Cruel, lembra do gato Cruel? Então nós temos um psiquismo infantil de achar que existe o bem e o mal. A incapacidade de perceber o que já é muito óbvio que todos nós temos em nós mesmos os dois lados operando. E que o grande embate, então, do desenvolvimento do verdadeiro espírita é o combate. Um combate que ele faz nele e não lá fora, há inclinações. Para que esse projeto de mudança de geração, de um mundo novo, esse movimento em que a gente avança e que mesmo que haja embate e luta de ideias, aconteça de modo respeitoso, possa acontecer no panorama de nossas vidas. O que a gente tem visto, lamentavelmente, são famílias cindidas. O que nós temos visto são grupos do WhatsApp que viraram o desencontro e não mais o encontro, em que as pessoas, de forma frenética e fanática, querem impor sua visão de mundo ao outro, e que o grande desejo não é mais a raiva do que você fez. Hoje o ódio, nesse momento, não é sobre algo que você fez, é ódio pelo que você pensa, é ódio pelo que você representa, é ódio pelo que você é. Mais absurdo do que ver a relevância que a mentira tomou conta, né, nesse momento no país, é ver a irrelevância que a verdade tomou. Não existe nenhuma relevância para a verdade, porque mesmo quando eu sei que é mentira, eu repasso a informação. E observem, em nenhum momento aqui eu estou falando contra um, contra outro, pelo simples fato que todos os dois irmãos nossos que nesse momento se propõem a candidatura à presidência do Brasil, antes de dizer o que eu vou dizer, eu quero que vocês pensem o seguinte: pensa aí na sua cabeça, uma pessoa que você não suporta. Pensa. Traz na mente. Impresses. Imagina uma pessoa que diz assim: por que encarnei na mesma época que ela? Pensa. Eu queria dizer um negócio sobre essa pessoa. Deus ama ela perdidamente. Profundamente. Deus jamais vai desistir dela, do mesmo jeito que não desiste da gente. Portanto, Deus ama Bolsonaro e Fernando Haddad perdidamente. São filhos dele. São filhos. De todo modo, o que a gente observa é que, por que eu entendo isso e não consigo experimentar? O que tem acontecido com a minha vida de espírita, que congressos após congressos, estudos após estudos, passe, ou depende do seu carrego, vale transporte que eu tome, parece que em mim ainda não reverbera uma mudança de comportamento. Porque o grande objetivo do Evangelho é uma redenção de condutas e não de conhecimento. Se fosse só de conhecimento, a filosofia faria isso por nós. O Evangelho nos chama para uma mudança de comportamento. E essa mudança não é um completo apagamento de nossas diferenças, ou um apagamento de nossas visões de mundos díspares, mas é se perceber nessa diferença como irmãos. Portanto, eu queria que vocês levantassem um pouquinho agora, só para fazer uma experiência. Por favor, levantem. E eu queria que vocês olhassem para as pessoas nos 360 graus e para cada uma você dissesse uma frase: o que nos une é muito maior do que qualquer coisa que temporariamente nos separe.
Ok, muito bem. Nós vamos tentar pensar aqui como se nós fôssemos fazer uma poesia. Sabe poesia de repente, como meu amigo Braulio Bessa costuma fazer no programa? E como se o nosso mote final fosse sempre assim: não importa o que aconteça, eu não vou perder o meu irmão só por causa de uma eleição. Não importa que a gente discorde, que eu pense de um jeito e ele pense de outro. Eu não vou perder o meu irmão só por causa da eleição. Não importa se nos grupos do WhatsApp muitas vezes ele me incomoda, manda uma mensagem que é fake, eu mando outra fake para ele. Fake para lá, fake para cá. Eu não vou perder meu irmão só por causa da eleição. Porque depois isso vai passar. Lamentavelmente, aqui tem pessoas com tempo e idade de encarnação para saber quantas esperanças são rapidamente frustradas no campo da política no Brasil. Por isso o Brasil que eu quero é um Brasil cheio de Adriana Melos e Wagner, da Fraternidade Sem Fronteira. E com isso, eu não estou dizendo aqui para a gente se abster de escolher um lado ou achar que nenhum dos dois lhe identifica, enfim, e exercer o seu direito do voto ou não voto, ou em branco, enfim, nulo, mas é pensar o seguinte: será que eu consigo, com a mesma veemência, com a mesma força e da mesma forma frenética, colocar nas redes sociais tudo o que eu penso do meu candidato ou contra quem eu sou contra? Será que eu consigo colocar com a mesma intensidade a mensagem do Evangelho de Jesus? Em que momento na minha encarnação eu consegui defender o Cristo com tanta força e com tanto vigor, como eu defendo homens equivocados, como qualquer um de nós, e que por melhor intenção que tenha, são falhos? Será que eu não entendi que, como trabalhador da última hora, eu já ergui muitos brasões e bandeiras no passado, defendendo castas, famílias e sangues? Em nome disso, matei, destruí, denegri. E agora o convite é outro. O convite é para a construção de um mundo novo, mas pela a força do Espírito e não pelo Espírito da força. Para que a gente possa entender que, de fato, a grande transformação, ela é interna. Eu sei que é muito angustiante ver tudo o que está acontecendo no país e é muito compreensível querer respostas rápidas e é muito compreensível que todos ofereçam isso. Mas nós devemos lembrar de qual é a minha parte nesse processo. Porque quando eles dizem aqui, nas predições, na Gênesis, à medida que as crises penosas e dolorosas passem, arrebatarão consigo gerações e instituições, mas sempre serão seguidas de uma nova fase de progresso material e moral. Porque esse é um trabalho que exige de nós, está lá na Gênesis. Enquanto o orgulho e egoísmo dominarem o homem, a inteligência servirá para as paixões e para os interesses pessoais. Foi feita uma pesquisa durante a eleição de Barack Obama com Mitt Romney. Foi a primeira eleição que foi o primeiro presidente negro americano, descendente muçulmano, e eles foram para uma disputa. E fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Colocaram 100 eleitores de Barack Obama e 100 eleitores de Mitt Romney numa sala como essa para acompanhar um debate eleitoral. Colocaram na cabeça de cada um deles um capacete de pósitron com medição neurológica de atividade, enquanto o debate rolava, para saber o que acontecia no cérebro. E foi muito interessante. Toda vez que Mitt Romney falava, os eleitores de Mitt Romney, eles tinham uma hiperexcitação dos lóbulos frontais e uma inibição da atividade do córtex. O que significa dizer o seguinte, que eles ficavam extremamente emotivos e pouco racionais. Quando Barack Obama falava, acontecia um movimento contrário no cérebro. Eles aumentavam imensamente a atividade do córtex e bloqueavam a atividade dos lóbulos, ou seja, ficava altamente racional. Ou seja, quando alguém que eu gosto vai falar, eu perco a razão e fico só emotivo. Quando alguém que eu não gosto vai falar, eu não tenho emoção nenhuma e fico altamente crítico.
E a mesma coisa acontecia com os eleitores de Barack Obama em relação a Mitt Romney. Ou seja, num ambiente polarizado, nós não conseguimos enxergar a verdade porque a gente está contaminado pelo emocional. Só que o objetivo, então, do Evangelho seria: se meu reino não é deste mundo, o chamamento do Evangelho de Jesus é para que nós possamos respirar um pouco acima desse nível de contaminação de um mundo material no qual nós facilmente nos iludimos. Grande objetivo seria, para a preparação desse novo tempo, a construção dessa nova era, que nós pudéssemos aprender a ter um embate respeitoso. É possível discordar respeitosamente. Meu cunhado começou a mandar um monte de posts para mim do candidato predileto dele. E um dia eu resolvi conversar com ele a respeito, para ele me apresentar todos os argumentos. Ele me apresentou todos os argumentos, e depois que eu passei meia hora escutando, ele achou que tinha me convencido, porque eu estava tão atento que eu estava querendo escutá-lo. Ele: então, agora você vai votar nele? Não, agora é que eu não vou votar nele. Mas por que você me escutou? Não, é porque eu queria entender, e eu entendo agora por que você vai votar nele. Isso para mim foi importante. Eu entendo que, do seu ponto de vista, ele é o melhor candidato mesmo, mas do meu não. Então, assim, eu queria que você entendesse isso e a gente pode continuar convivendo. Na hora do jantar, ele ficou chateado e começou a soltar aquelas farpas familiares. Tchá! Então, aqueles comentáriozinhos que só você sabe que é para você e ninguém lá sabe que é para você. E você não pode nem dizer porque vão dizer que você é doido, sabe esses negócios assim de família, né? Aí eu fiz: cunhado, é o seguinte, ó, se eu gosto de você, você é um cara fantástico, a gente vive junto, a gente adora estar junto. Não vou brigar com você por causa disso. Se você quiser continuar aí faltando farpa, piada. Aí ele entendeu. Eu não vou brigar com meu irmão só por causa da eleição. Porque a bandeira que nós somos chamados a erguer nesta encarnação, já que muitas vezes nós não levantamos com dignidade, ou quando levantamos usamos essa bandeira para nos servir, é a bandeira do Evangelho. É a bandeira do Cristo. É no momento em que a gente pensa assim, sabe? Aonde eu posso depositar minhas esperanças? Quando a gente vai no Evangelho, Deus é fiel. Por quê? Porque não trai. Porque não me engana. Porque não me decepciona. É claro que nós estamos num ambiente humano e a política faz parte. Mas nós devemos entender que as transformações que a Terra vai passar, ela nos chama para uma mudança interna. O que nós vemos hoje é a projeção da nossa sombra pessoal no coletivo. Eu pego todo o meu ressentimento, meu ódio, e jogo no outro candidato, e o pessoal do outro partido joga no meu candidato, mas não neles, e também entre nós. Veja como está o ambiente WhatsApp familiar, gente. A gente está brigando por qualquer coisa, a gente se desrespeita. E o mais interessante é que a gente percebe que, do ponto de vista histórico, dá 10 anos, 15 anos, um vai ser vice do outro. E você fica com cara de idiota completo. Pô, eu briguei por causa desse cara, olha aí, meu irmão. Estou mentindo? Quantas vezes isso aconteceu, gente? Temos uma proposta. As barreiras que separam os povos, olha que mundo é o mundo de regeneração a partir da perspectiva das predições da gente. As barreiras que separam os povos cairão junto com os antagonismos e seitas. Quando a gente vê isso, a gente pensa: está longe. E os homens aprenderão a viver como irmãos unidos numa mesma crença, fundamento mais sólido da fraternidade universal. Ok. A construção desse sentimento de fraternidade, ele se dá no plano que a gente está, por desenvolver a capacidade de olhar para o outro com dignidade. Olhar para o outro com dignidade. E não obstante o fato de que ele pense e haja completamente diferente de mim. É preciso que a gente aprenda a discordar com elegância. É preciso que a gente aprenda, por exemplo, que eu posso falar muito das propostas de quem eu acho que está certo, sem necessário denegrir quem eu acho que está errado. Porque me espanta quando
ao invés da proposta, vem o ataque. Você sabe que eu fui para um evento e tinha um culto ecumênico. Eu acho o culto ecumênico um negócio muito fantástico, porque culto ecumênico é um lugar que as pessoas vão ter que ouvir um espírita. Geralmente, quem chama atenção no culto ecumênico é o espírita, porque ele é o objeto estranho não identificado. Toda vez, né, vai para o culto ecumênico, aí chama os irmãos nossos de todas as outras expressões respeitosamente de fé, com os quais eu aprendo e os amo profundamente. E aí chama o espírita. Quando chama o espírita, aí aquele estereótipo mental que as pessoas têm de espírita, que varia de pessoa para pessoa, não bate com quando você sobe. Aí você entra e você é normal, já é estranho. Sabe, não tem nenhum paramento, nenhuma coisa, as pessoas já olham assim, estranho. E quando você vai falar, você fala de Jesus, e o povo faz, oxi. Num desses eventos que eu fui falar, eu cheguei num auditório gigantesco, na formatura de medicina, aí eu percebi que um dos representantes religiosos estava meio um conflito com a moça do cerimonial, e fazendo assim para a programação. E fazia assim, não aceito, e eu estava bem distante, porque era um auditório de um centro de convenções muito grande. Eu cheguei em cima, centro de convenções íngreme, e eu percebi assim, eu acho, porque na programação, eu era o último a falar, o representante espírita. E a moça foi subindo com uma cara de constrangimento enorme para mim. Disse assim, eu queria conversar um negócio com o senhor, por favor, me ajude, já sei. Você não quer que eu seja o último a falar, né? É aquele senhor lá de baixo que quer falar para o final. O senhor é médium, é? Eu disse, não, Deu para perceber, né? Deu para... Né? Mas o problema não é esse. Não é que eu quero que o senhor permita ele falar no final. É que ele disse para mim que quando o senhor falar, a fala dele vai ser atacando a sua. Eu disse, não, fazer o quê, né? Eu falo depois, eu falo antes dele, sem problema nenhum. Aí eu fui lá para a parte de trás e fiz uma oração bem #super sincera, que eu faço bem sem mentir. Vocês sabem que eu não sou evoluído. Não vai dar certo esse negócio. Então, assim, vai que ele agride. Para mim, uma doutrina que é muito consoladora e importante, que dividiu minha encarnação. E eu não tenho equilíbrio de ouvir isso e falar assim, bem zen depois. Então me ajuda aí sei lá, algum tipo de argumento que inviabilize esse conflito, né? E aí eu comecei a falar, e quando eu comecei a falar sobre as fases do desenvolvimento do ser humano. A infância, que é uma fase de muita apreensão do universo todo que está ao redor, e ao mesmo tempo aquela fase da adolescência em que você começa a criar a sua própria identidade. Mas na fase da adolescência, uma das características do que chamamos na psicologia de crise normativa é que o adolescente, ele precisa, para afirmar sua identidade, negar todas as identidades diferentes da dele. Então, por exemplo, quando ele gosta de esporte radical, ele basicamente fala muito de quem não gosta de fazer esporte. Quando ele gosta de heavy metal, ele fala muito de quem gosta de funk. Entende? Então é como se fosse, para afirmar a minha identidade, eu tenho que negar do outro. Por quê? Porque como psicologicamente ainda é muito frágil essa identidade, ela é muito mais formada na negação do outro do que na afirmação da sua identidade. E eu dizia isso, mas isso é coisa de adolescente, né? A gente sabe. Aqui é um ambiente de adultos maduros e respeitosos, em que não precisam atacar ninguém para mostrar a nossa capacidade de convivência. Enfim, quando esse nosso irmão veio falar, imagina a cara de ódio dele. Eu confesso, ele ficou sem poder atacar, porque se ele atacasse, ele ia dizer que era um adolescente. E como eu não sou evoluído, eu senti um prazer muito grande. Eu sei que eles me deram a ideia, eu disse, valeu, achei massa, essa ideia é muito massa. Arrebentaram aí, obrigado pelo ato que vocês mandaram rapidinho para mim, porque... Mas a ideia é essa, observa, e aí eu fico pensando, é isso, sabe, antigamente eu gostava muito de discutir religião. Eu já passei por algumas religiões, né? E eu gostava muito de ler as questões do Evangelho para a pessoa vir falar comigo e eu desconstruir. Não, mas aí, veja aqui, a pessoa ficava perdida. E eu, em vez de levar um diálogo, eu levava a incompreensão. E até, muitas vezes, deixava a pessoa vacilante na própria sistema de crença dela. Aí eu fui fazer o Evangelho, segundo o Espiritismo, Emmanuel, aquelas páginas de Pão Nosso.
carinhosamente chamadas na minha família de pau nosso. Abre lá e vós que estudais o Evangelho não para viver, mas para discutir com vossos irmãos. Epa, sou eu, estou aqui. Foi para mim, parou. Ou seja, o objetivo do Evangelho não é discutir, é transformar-se. A transformação que o mundo mais necessita é a transformação das interioridades e não do exterior. Várias pessoas bem intencionadas já tentaram mudar externamente tudo. Sempre emperram no lugar o coração egoísta de cada um de nós. O grande ambiente da regeneração não é um planeta, mas a interioridade de seus habitantes, que regenerando-se lentamente por dentro, coletivizam essa experiência e mudam toda a atmosfera do planeta. É esse lugar dentro que necessita tão urgentemente de uma reforma. Nós precisamos fazer todas as possibilidades de transformações internas dentro de nós e precisamos cooperar com a psicosfera tão doente do país nesse momento. Precisamos sair daqui desse congresso com a vontade de continuar acreditando no candidato que nós quisermos, mas lembrarmos sempre, eu não vou perder o meu irmão só por causa de uma eleição. Lembrando que o grande objetivo de estarmos aqui nessa transformação histórica, que fomos chamados para, conforme está colocado aqui, o Espiritismo, por toda a sua habilidade, é o mais apto a capitanear essas transformações, porque quando você chega no Espiritismo, o princípio de divisão de seitas cai por terra. É necessário ser espírita para se ter sorte na vida futura? Olha essa pergunta de Kardec. Ela é o suprassumo da discussão no campo da teologia. Ou seja, como se só o espírita está salvo? É mais ou menos isso. A resposta que a gente escuta nos outros campos de fé, elas variam entre dois tipos de resposta. A resposta clássica e fundamentalista, somente aqui a verdade, tudo lá fora é mentira e do mal, ou, não, até que tem um pessoalzinho que conhece alguma coisinha, mas a verdade verdadeira, não é assim? Invariavelmente. Aí você vai ler a resposta dos espíritos. Primeiro, fazendo ressonância com aquela onde está escrita a lei de Deus, não coloca num lugar físico, mas num lugar imaterial, na consciência, e aí você já quebra ali que está num ponto da cultura humana, ou Bhagavad Gita, os Evangelhos, ou a Torá, ou as Sutras, ou o Alcorão. Aí a resposta para Kardec, é necessário ser espírita para se ter sorte na vida futura? Resposta dos espíritos, se assim fosse, estariam perdidos todos os que não tiveram o ensejo de conhecer, o que seria um absurdo. Olha a palavra que se coloca. Somente o bem garante ao homem o melhor na vida futura. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Tem uma passagem do Bhagavad Gita, em que Arjuna está conversando com Krishna, um diálogo guardado as devidas proporções, tipo João conversando com Jesus, e chega um momento que Arjuna pergunta para Krishna, Senhor Krishna, quando alguém cultua uma imagem que não é a tua, tu atendes? E Krishna, um representante divino, um avatar, um ser de luz, né? E desprovido de ego e egoísmo e necessidade de narcisismo, responde, sim, eu atendo porque eu sei que é a mim que ele busca. Entende isso? Onde eu vou encontrar Deus? Em que templo? Em qualquer templo que você busque. Porque Deus não tem partidos. O partido dele é a humanidade. O projeto dele são todos os filhos por ele criados. E o grande desejo do coração dele é que um dia nós possamos nos olhar como irmãos. Não apenas nos compreender como tal. Compreensão não serve para muita coisa, senão o pneumologista não fumava. Precisamos, de fato, viver a experiência de olhar para o outro com esse sentimento de fraternidade. Por isso, eu queria terminar cantando uma música bastante conhecida no movimento espírita,
para que ela possa emanar desse centro de convenções no Rio de Janeiro, que foi a primeira capital política deste país. E que daqui também saia a vontade de unidade e de respeito desse país. E a música diz o seguinte, e vocês vão cantar comigo para eu não pagar o mico sozinho. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os meus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos. Você percebe a proposta da música de Walter Pino? É que a gente reconhece esse namastê, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Para hoje, a gente está muito com o Satanás que tem em mim, quer estrangular o Satanás que tem em você. Porque precisamos sair desse ambiente tóxico para deixar vir não só as sombras, mas a luz. Porque me chama a atenção quando aquela mulher chega com um monte de gente querendo apedrejá-la, e sempre me incomodava, porque Jesus não resolveu a parada rápido, a mulher estava angustiada. Por que ele não ajudou ela logo? Deixou a multidão vindo, arrastando ela, e ela jogada, e ele lá, e o povo com a pedra na mão, e vamos jogar, e ele... Por que ele não usou 3 possibilidades que ele tinha na manga? Possibilidade número 1, jogar a capa da invisibilidade de Harry Potter na mulher. Ninguém a veria, as pedras não tocariam nela. Possibilidade número 2, já que ele pôde transformar água em vinho, também poderia transformar pedra em areia. Possibilidade número 3, já que ele andou sobre o mar da Galileia, ela podia flutuar a uma altitude que as pedras não tocassem ela. Por que ele não fez isso? E toda vez que eu ia ver a cena no cinema, era um Jesus irritado com a multidão. Que eu olhava assim, quem são vocês? Igual a mensagem do nosso irmão, né? Se é um congresso só pode gente boa, toma meu crachá. Não combina Jesus olhando com julgamento para a multidão. Mas imaginar um ser que é puro amor, ele deixou a multidão se aproximar, porque ele tinha tanto amor pela mulher adúltera, quanto pela multidão com pedras na mão. E a pergunta que ele faz é para devolver a cada um a individualidade e a razão. Ele não fez uma pergunta para a multidão, ele fez uma pergunta para cada pessoa da multidão. Aquele que nunca tiver errado, que atire a primeira pedra. E o objetivo foi, meu filho, e se você estivesse aqui, no lugar dela? Era isso que você queria? É assim que você quer que o outro te trate, com desrespeito, jogando a pedra, olhando para você e projetando todas as sombras, todo o ódio, toda a angústia, toda a revolta, todo o lamento, toda a inveja, toda a infelicidade pessoal, todas as escolhas infantis, todos os sonhos não alcançados, eu vou projetar em alguém que pensa diferente de mim, porque eu vou pegar todo esse ódio que no fundo é meu, de mim mesmo, e vou jogar em você, porque é mais confortável para o meu ego. É isso que a gente está fazendo hoje no Brasil. Vamos ter dignidade e assumir as responsabilidades por escolhas que nós fizemos, pelo caos particular de cada uma de nossas próprias vidas, para que a gente possa lançar sobre ela luz e transformação. E que a gente possa olhar um ambiente e dizer, pensando como eu penso, agindo como eu ajo, gostando de quem eu gosto, mas lembrando sempre que eu não estou aqui por causa da política. Eu estou aqui por causa de um projeto de eternidade. E é por isso mesmo que, como um mantra, até terminar esse outubro, possamos sempre lembrar, de forma muito clara no nosso coração, não, eu não vou perder o meu irmão só por causa de uma eleição. Muito obrigado a todos, muita paz e bom congresso. Obrigado, gente. Eu queria aproveitar e chamar aqui uma pessoa muito querida, que também é um desses que fala pouco, mas faz muito.
Existe um Wagner Moura muito conhecido no Brasil, do Capitão Nascimento, mas é uma ficção, porque tem um capitão aqui que, de fato, dirige os corações de muita gente no Brasil e na África. Vem cá, Wagner, falar da fraternidade sem fronteiras.